Olá, queridas crianças, nós estamos aqui mais uma vez para completar dessa vez o estudo da nossa terceira série. É o estudo do Pai Nosso. Então vocês viram antes que a primeira parte do Pai Nosso nós nos referimos ao reino de Deus. Nós os glorificamos, nós o louvamos. E nessa segunda parte, nós já oramos por nós, pedindo o pão nosso de cada dia, pedindo perdão pelos nossos pecados. E eu vou concluir com o último versículo do Pai Nosso. Ele se encontra em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, no versículo 13. Quem não sabe, lê ainda, pode pedir o papai ou a mamãe para localizar aí na Bíblia. Então a Bíblia nos diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na nossa lição de hoje, o que nós queremos é reconhecer que nós precisamos da proteção de Deus em todas as situações e que Ele precisa estar ao nosso lado o tempo todo. E é isso que acontece. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. E de que forma nós temos esse relacionamento com Deus? Através da oração, através da leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia, ela nos leva a essa comunhão com Deus. E nós devemos guardar essas palavras em nosso coração. Dando sequência, nós vamos falar de duas palavrinhas que eu achei muito importante que sejam esclarecidas antes de começarmos o nosso estudo. A palavra tentação e a palavra amém. Você sabe o significado de tentação? Tentação é aquele desejo que o ser humano tem de fazer as coisas erradas. E o que nós fazemos de errado não agrada a Deus. A palavrinha amém, ela significa que assim seja. E o Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E é por isso que nós desenvolvemos esse estudo. Bem, na lição de hoje, nós vamos aprender que nós podemos ser tentados. Todos nós, crianças, adultos, e a tentação ela pode vir de forma diferente. Por exemplo, você que é uma criança, quando você desobedece o papai ou a mamãe, você está desagradando a Deus. E você foi tentado de alguma forma a fazer isso. Vou dar um exemplo pequenininho. A mamãe fala com você: você não vai comer doce agora porque o almoço está quase pronto e a sobremesa é para depois do almoço. Mas você aproveita que a mamãe deu uma saidinha da cozinha, abre a geladeira, vai lá e enfia o dedinho. Delícia, né? Isso agrada a Deus? Não. Coisinha pequenininha, né? Enfiar o dedinho na sobremesa, comer um pedacinho do pudim antes do almoço. Que importância tem isso? Mas tem sim. Porque a tentação, quando a gente não consegue vencer, a gente está assumindo a nossa derrota. E na vida nós temos escolhas. Ou nós somos vencedores, ou nós somos derrotados. Aquelas tentações maiores, eu vou contar agora para vocês duas tentações. Uma, eles perderam e foram derrotados.
cederam à tentação. E no outro, a pessoa foi firme e não deixou que o diabo o vencesse. Essas histórias, uma delas está no livro de Gênesis, que é a tentação que eles cederam, que Adão e Eva cederam. O diabo chegou no jardim do Éden em forma de serpente e conseguiu convencer Adão e Eva do pecado. E eles achavam que Deus não estava vendo, mas eles não contaram nada. E eles tinham o privilégio de falar com Deus todos os dias. Mas nesse dia, quando Deus chegou, Deus perguntou para eles por que eles estavam escondidos. E eles tiveram que assumir que tinham pecado contra Deus. Então eles foram derrotados. A outra história é a história de Jesus. Só que nessa história, Jesus foi vencedor. Jesus queria cumprir a vontade de Deus. E pela vontade de Deus, ele seria batizado e depois ele ficaria 40 dias orando e jejuando. E quando foi no 40º dia, vocês já pensaram? 40 dias sem comer. O diabo aproveitou e foi lá tentar Jesus. Aí ele chegou e disse para Jesus: se és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus, ele respondeu com um versículo da Bíblia. Então ele respondeu para o demônio: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Mas o diabo não se sentiu vencido. Aí ele perguntou, fez uma outra pergunta, levou Jesus para o alto do deserto, mostrou aquela imensidão de terra e disse: tudo isso eu te darei autoridade em todos os reinos, se me adorares. Mas Jesus respondeu novamente com um versículo da Bíblia: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mesmo assim, Satanás não se sentiu vencido e tentou Jesus mais uma vez. Levou Jesus para o alto do templo e disse o seguinte: não és mesmo filho de Deus? Se tu és realmente filho de Deus, atira-te daqui para baixo. E Jesus respondeu para ele mais uma vez, baseado na Bíblia: está escrito, ele dará ordens a teus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão e para que você não tropece em alguma pedra. Então, é isso que Jesus sentia. Ele sentia segurança no seu Pai. Ele sabia que ele devia cumprir a vontade do seu Pai. Por isso, Jesus foi um vencedor. Ele não se deixou levar pelas tentações do diabo. E assim, nós temos no nosso dia a dia várias tentações, várias pessoas ou razões ou circunstâncias que nos levam a desagradar a Deus. O diabo ele está sempre por perto. Por quê? Porque ele é o inimigo de Deus. E o que ele quer é que a gente desagrade a Deus. E nós não vamos permitir isso, porque nós vamos ficar conectados com Deus através da oração, através da leitura da Bíblia e através de todas as palavras que nós guardamos no nosso coração. É essa segurança que nós procuramos em Deus. E é essa proteção que Ele nos dá a cada dia. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus,
Nós te glorificamos, Senhor, pelo teu caráter perfeito. Nós te louvamos, Senhor, por estar conosco a cada dia, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Pai, nós te pedimos que nos dê o alimento de cada dia e te agradecemos por suprir todas as nossas necessidades. Ó Paizinho querido, que seja feita a tua vontade na nossa vida e que o Senhor nos livre de toda tentação e de todo mal, tanto do Satanás quanto dos homens dessa terra. Senhor, e que seja feita exatamente do jeitinho que o Senhor nos ensinou. Amar, perdoar e que tudo seja como o Senhor quer na nossa vida. Nós oramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Outras lições virão, já está sendo preparadas novas séries e eu desejo a todos vocês muita paz. Que Deus os abençoe e até qualquer dia.